Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou Luna e sejam todos muito bem-vindos ao Universo de Relato, o lugar aonde hoje você pode ficar à vontade para contar e ouvir as suas historinhas. É isso mesmo! E hoje, gente, eu tenho uma coletânea de 3 relatos para vocês. É isso mesmo! São bem curtos, mas são 3 histórias reais que aconteceram com pessoas próximas a mim. Gente, é isso mesmo. São histórias reais, não são lendas, não são contos. Foram algo sobrenatural que aconteceu com pessoas que eu conheço. E eu vou estar trazendo aqui para vocês. É claro que eu vou estar trocando o nome das pessoas e também as cidades. Também não vou estar falando o nome das cidades. Vou colocar o nome de cidade fictícia. Ok? Então vamos lá para a primeira historinha. Na real, o primeiro relato. Então, senta no sofá, pega a pipoca e vamos para histórias. Antes disso, fique com a vinheta. Ok, turma, estamos de volta e vamos para o que interessa, que são as histórias. A história de número 1. O que era aquilo na estrada? Gente, tem um título, coloquei o título para essa historinha. Gente, essa história se aconteceu há muitos anos atrás com uma pessoa que eu conheço muito bem. Hoje em dia ele é um senhor, mas antes era um jovem, bem mais destemido e morava no interior do norte. Isso mesmo, não vou citar aqui a cidade, tá bom? Então, vamos lá. Ele morava no interiorzinho, então ele tinha uma namorada jovem, ali dos seus 18, 19, 20 anos. Então, óbvio que namorava. Então, ele chegava do trabalho, ali da roça, e ia para casa da sua namorada. E isso ele fazia com frequência, todas as noites ele ia visitar sua namorada. E naquele tempo, gente, o namoro era um namoro de porta, ficar sentado na porta, conversando, na presença dos pais, ok? Então ele é costume de fazer todas as noites isso. Só que chegou um determinado dia que alguém ali, vizinho, e ele falou: olha, eu vou dar aqui nome fictício para ele de seu José. Cuidado, você volta muito tarde da noite, aí no caminho, então é arriscado, tem bicho do mato. Então as pessoas se referiam a ele não a pessoas, mas bicho mesmo do mato, né? Raposa, sei lá, qualquer bicho aí que vive no mato à noite que é arriscado, onça, não sei. Então as pessoas deram esse alerta para ele, que não, que nada, era corajoso, né? Não estava nem aí, queria saber nem de damas e beijocas. Então, galerinha, se achando o todo corajoso, cheio de si, não deu importância para o recado dos mais velhos. Por isso que é sempre bom a gente ouvir as pessoas mais velhas, mais vividas, porque querendo ou não, eles conhecem aí das histórias, das coisas que acontecem, dos perigos também, né, que percorre aí os interiores. Então ele tinha esse costume, gente, de ir todos os dias, ir para casa da sua namorada e voltar. E o percurso dele era como se fosse ele atravessava como se fosse um morrozinho, algo do tipo. É como se fosse assim, gente, vou explicar para vocês. A casa da namorada dele ficava como se fosse aqui embaixo, e ele tinha que subir isso aqui tudo, esse morro, subia. Aí depois descia e lá embaixo ficava a casa dele. Era como se fosse 2 bairros.
vamos trazer para a cidade grande, né? Que na real era interior. Que as casas de interiores eram bem assim. Uma ficava sempre uma distante da outra. Então era como se fosse um bairro praticamente diferente de um para o outro. Então ele tinha que fazer essa viagem. Ali andar alguns metros para poder chegar na casa da sua digníssima. É isso mesmo, para poder namorar, conversar, matar saudade. Afinal de contas, ele passava o dia longe, o dia trabalhando e só tinha tempo à noite. Mas sempre tem mais. Uma noite, ele foi, conversou, namorou, conversou com os pais da moça, foi sim, foi embaixo, estava ótima a conversa. Quando ele se deu por conta, já era muito tarde da noite, turminha. Isso mesmo, já era muito tarde. Já se passava das 10 da noite e ele nunca tinha ficado até esse horário na casa dela. Mas ele não podia dormir lá porque ele não era casado. Com ela era só namorado, e óbvio que os pais conservadores, como era naquela época, não iam permitir isso. Então ele teve que retornar, e também não ficava tão distante assim da casa dela para dele. Ele só tinha que subir esse pequeno morrinho aqui, né, e descer e já chegava na casa dele. Então ele foi. Encheu de coragem. A noite estava linda, o luar estava maravilhoso, dá para ver ali o chão, o mato do lado e do outro. E ele prosseguiu o caminho dele de volta, se despediu do seu amor e foi para sua casa. Nisso que ele estava subindo, gente, começando a subir ali um morrinho, que não era tão morro assim, mas era um pouquinho íngreme. Ele subindo, quando ele chega no meio do caminho, de trás de uma moitazinha, assim, de um mato, saiu um negocinho bem pequenininho, assim, parecia uma bolinha de pelo, preta, bem pretinha, mas escura do que a própria noite. Atravessou bem na frente dele, assim, do lado pro outro, e entrou do mato. Ele não deu importância. Ele pensou que podia ser um bichinho do mato, algo do tipo, um gatinho. Não fez nada, só atravessou de um lado para outro, então ele continuou andando. Só que ele percebeu que aquele negocinho voltou de novo. Saiu da onde tinha entrado e atravessou novamente na frente dele. E entrou novamente no mato. E ele já ficou ressabiado, escabriado. Ele, opa, tem coisa errada. Mas não quis pensar besteira. E aquilo continuou atravessando, saiu de um lado para outro, sempre cortando a frente dele. Sempre cortando. E o pior é que aquilo ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. Todas as vezes que aquilo saía de um lado e atravessava para o outro, já vinha de um tamanho diferente. Começou com uma coisa muito pequena, um negocinho, uma bolinha de pelo muito pequenininha, e foi aumentando e aumentando. E isso não é nada, turminha. O pior é o cheiro que aquilo exalava. Ele falou que era o seu José disse que era um fedor sem igual. Era uma coisa insuportável. Quanto mais aquilo crescia, mais o fedor também aumentava, juntamente com a proporção do tamanho dele, o fedor também aumentando. E aquilo já estava causando náuseas nele. E ele já começou a se arrepiar do pé à cabeça. Ele começou a acelerar os passos, começou a acelerar e começou a andar bem rápido. E nada de chegar em casa, parece que o caminho ficou quilômetros e quilômetros de distância e nada de chegar. A sorte dele é que os cachorros que ficavam na casa da tia dele lá embaixo sentiram o fedor, o cheiro forte daquele bicho e avançaram de lá em direção aonde ele estava. E ele estava com medo porque aquilo, quando se tornasse maior, eu não sei, em tamanho, uma proporção maior, talvez pudesse atacá-lo. Não se sabe o que ia acontecer. Então, aquilo, percebendo a chegada dos cães, aquilo se embrenhou dentro do mato com tudo, e os cachorros correram atrás, e ele só saiu
disparada, sebo nas canelas e saiu correndo em direção à casa da tia dele e se jogou dentro da casa da tia, já quase desmaiando. E a tia dele, o que foi, meu filho, o que aconteceu? E até ele conseguir respirar, voltar a si, deram água para ele. E ele foi e contou o que havia acontecido. E óbvio que o pessoal ali já fez logo um alvoroço ali, vocês sabem, né, gente? Notícia interior ali corre, ó, que nem pólvora. Então todo mundo já chegou e o pessoal falaram, a gente te avisou, não volta tarde, é perigoso, tem coisa no mato, tem assombrações. Só que tem muita gente que não leva em conta, não acredita, precisa pagar pra ver. E eu não quero fazer isso. A pessoa já me fala, Lula, não vai ali. Opa, já não vou. Não passa ali, opa, já não passo. Vai que, né? Não vou estar contando com a sorte. Então isso aí serviu de lição para ele nunca mais voltar tarde da casa, seja da namorada ou de quem quer que fosse. Então ele começou a se policiar, a voltar sempre ainda com a luz do dia ainda, e cedo. Né, gente? Então fica a dica aí, gente. Vamos dar sempre ouvidos. E vamos para a próxima historinha. A coisa atrás da casa. Gente, essa historinha aí que conta é a Dona Maria. Nome trocado também. Eu a conheço e ela é quem me contou pessoalmente essa história. Então, não é invenção, não é folclore, não é coisa da cabeça dela. Então, essa história se passou no estado do Maranhão. Naquele tempo, as pessoas ali do interior do Maranhão, segundo a Dona Maria me contando, tinham o costume de ter terrenos, sítios, bem distante da cidade. A cidade ali uma cidade mais grande, né, mais evoluída, onde tinha banco, supermercado, colégio. Então, a cidade ficava à beira-mar. Então, eles pegavam ali um chão de bote, eles pegavam os botezinhos, os barcos, e iam em direção mais acima, e lá eles atravessavam, e atracavam, né, o barquinho e andavam mais alguns quilômetros para poder chegar no sítio que era um deles. E nesse dia foi a Dona Maria e o seu João. Outro nome fictício, tá bom, gente? Não vou citar o nome aqui das pessoas. Então foi ela, Dona Maria, o seu João e o netinho dela para esse sítio. Nesse dia foram só eles três. E a casinha da Dona Maria lá no sítio era uma casinha, era bem zelosa, era bem limpinha, mas era uma casinha de barro. Faltava nada, graças a Deus, era tudo muito bonitinho, tudo muito limpinho. Então, aí chegaram, eles fizeram as malas, as coisas, se arrumaram. E naquele tempo, as casas eram de conta, né, de taipa, de barro, né? E o giral, não sei se vocês conhecem, vão saber, era um giralzinho feito de madeira, então em direção para o quintal. E o que era cercado ali, para não ficar exposto, literalmente nível, era como se fosse umas grades, só que de ripas. Cercavam e o telhado em cima do giral. Aí cobria tudo. E a porta da casa era aquelas portazinhas bem frágeis, gente. Era uma coisa com tanta segurança. Até porque não precisava. Era interior, era mato. Então, não tem aqueles perigos que a cidade grande tem, que é a porta, a grade, alarme, aquele monte de coisa. Era uma coisa bem mais simples. Então, o seu João deixou a Dona Maria em casa com seu netinho. E ele falou que ia pra mata pra caçar. E ele ia e voltava muito tarde. Ele saía ali a partir das 6 da tarde e só retornava lá pra 1, 2 da manhã. E ele ficava ali na mata caçando. Esse João aí é bem corajoso, olha. Parabéns pra ele. E a Dona Maria ficou com o seu netinho. E o pior de tudo, gente, ela ficou sozinha com ele. E lá não tinha energia. Era na luz de vela mesmo. Isso, galerinha, na luz de velas. Com a lamparina, nesse tempo lá, eles usavam bastante lamparina, que como já falei no relato anterior, é uma latinha com querosene dentro, com um paviozinho, e você coloca ali e fica horas e horas ali, olha, assim, pegando fogo ali, ilumina a casa inteira.
Então, nesse caso, Dona Maria foi ali, fez a comidinha pro seu neto, aí ficou sentada na mesa, que era uma mesa bem grande, era aquela bem rústica mesmo, fez bancos parecidos com esse que vocês estão vendo aqui, só que bem mais compridos, né, do lado do outro da mesa. E ela estava ali, jantando com o seu netinho, e óbvio que ela não ia esperar o seu marido, porque ele ia voltar muito tarde. E ela pegou, se direcionou em direção ao quarto, né, para ir dormir. Quando ele chegasse, ele abria a porta e entrava. Aí, quando foi ali 7 horas da noite, ela não lembra que horário era aquilo, ela fala que era muito tarde já. Porque ela lembra mais ou menos, ela tinha um reloginho ali de pulso, ela viu ali, era umas 10 e pouco da noite, ali chegando nas 11 horas. Era mais ou menos nesse horário. Então ela foi com o seu netinho para dormir, ele dormiu primeiro, óbvio que era criancinha, bebezinha ali, a seus 4, 5 anos, e ela ficou ali sem sem sono nada de chegar. Quando pensar que não, ela ouviu um barulho. Isso, gente, um barulho ao redor da casa. Aí você sabe, gente, ali era somente a casa deles. Não existia outra propriedade ali próximo, não existia casa. Era como se fosse uma casinha só no meio de um matagal intenso. Ela começou a ouvir os barulhos, então ela imaginou, o João voltou mais cedo hoje. Só que aquilo começou a circular a casa dela. Começou a andar ao redor da casa, com passos pesados. E a Dona Maria já, com a anteninha ligada, ficou ali ouvindo, caladinha, quietinha em casa. E ficou e ouviu. Gente, a casa não tinha segurança. Então ela pensava que era o seu João, em primeira mão. E ela ficou ali, ela assim, o João voltou mais cedo hoje. Ela, João? E não respondia. Ela chamou pela segunda vez, João, e não respondeu. Foi aí que a Dona Maria se deu conta que não se tratava do seu João. Não era ele. Estava muito cedo ainda. E aquilo começou a bufar com um bicho ao redor da casa. E começou a pisar bem forte, os passos firmes. E a Dona Maria começou a se apegar com Deus, começou a rezar, começou a orar, deu com todos os santos, porque se aquilo entrasse dentro da casa, ela estava perdida, estava só ela e seu netinho, ela não tinha nenhuma arma, não tinha nada. Ela estava morrendo de medo, e aquilo não entrava na casa, graças a Deus. Se foi as orações de Dona Maria, se foi proteção, você que só queria assustar, mas ele não entrou. Falta de oportunidade, gente, não foi, porque a casa não tinha segurança. Bastava um empurrãozinho na porta que a porta desabava. Era isso mesmo. Maria não pregou os olhos a noite inteira até o seu João chegar. Quando o seu João chegou em casa, ela correu para o seu João e falou tudo o que havia acontecido a noite inteira. Não conseguiu dormir porque aquilo ficou horas e horas e horas ao redor da casa dela. E ele nunca mais deixou a Dona Maria sozinha com seu netinho. E isso não é coisa que se faça, né, gente? Sair por mais que seja no interior, deixar a pessoa sozinha em casa é perigoso. Não se sabe os bichos que tem no mato ou assombrações, e mesmo já que no canal a história é sobre isso. Então Dona Maria até hoje não sabe o que era aquilo, se era algo vivo, se era algo do outro mundo, se era um bicho, uma onça ou algo sobrenatural. Ela não ia sair fora de casa para ver o que era aquilo, preferiu ficar ali quietinha e se apegou com Deus. Então, vamos lá para a terceira e última historinha. Quem conta essa é outra conhecida minha. Gente, vocês pensavam que eu não tinha historinha para contar? Eu tenho. Pode não ter acontecido comigo as histórias, mas eu conheço muita gente com muitas histórias e muitos relatos verídicos reais. Bom, essa história se passou aí no interior do estado do Pará, gente. Eita, que Parazão aí tem história para contar, hein? Nesse tempo,
fulaninha, que não vou colocar o nome dela aqui, ela era criança, ela e os irmãos dela ficavam sozinhos na casa. E nesse tempo, os pais saíam pra roça, para trabalhar, e ela ficava em casa cuidando dos irmãos que eram mais novos. Tá, normal, no interior não tinha esse perigo de deixar a criança em casa, e como tem hoje em dia na cidade grande, era mais tranquilo. Ficava muito tempo, na verdade, longe de casa, era uma coisa rápida. Então os pais saíram para ir na roça, para colher algo, mas logo já estavam retornando para casa. Então ela ficou com seus irmãozinhos em casa, cuidando deles até os pais voltarem. Tá, nisso eles estavam brincando, conversando, quando eles pensaram que não ouviram andar ao redor da casa. Também, eita, que povo gosta de andar ao redor de casa, hein? Quando eles prestaram atenção, eles viram que se tratava da Dona Silvana. Outro nome fictício, gente, tá? Era a Dona Silvana. Lembra aquelas casinhas que eram com duas entradas? Abrir uma portinha de cima e às vezes quando não a pessoa queria, podia abrir a portinha de baixo. Não sei se vocês vão entendendo o que eu quero passar para vocês. Naquelas casas dos interiores, elas continham duas... Era uma porta só que eles tinham o costume de dividir no meio. A porta, isso mesmo, a porta da frente e as dos fundos, geralmente eles dividiam no meio. Era como ficar assim. Isso. Quando eles queriam, abriam a parte de cima, aí ficava só a parte de baixo, aí ficava como se fosse uma janela. Quando não, fechava a parte de cima e só abria a parte de baixo. Pra que eu não sei, mas infelizmente às vezes faziam isso. E na porta da frente, a parte de cima estava aberta e a de baixo não. E nisso, aí a Dona Silvana passa. Aí eles conseguem ver somente a parte de cima dela. Aí ela fala com eles, vendo como é que eles estão. Aí a outra fulaninha lá, que é mais novinha, vai lá, conversa com ela, fala que tá tudo bem. Ela perguntou sobre os pais deles, onde estavam, e ela falou que tinha ido para a roça, pegar algumas coisas, mas estava voltando. Só que uma delas estranhou, nossa, ela estava estranha, séria, um olhar distante, profundo, como se não fosse ela. Algo estranho. E todas as crianças ficaram ali no cantinho olhando, apesar de eles conhecerem a Dona Silvana. Mas ficaram ali todos com medo de uma pessoa que eles já conheciam. E Dona Silvana olhou para todos eles assim, não falou nada e continuou o percurso dela. E deu a volta. Foi embora, tranquila. Aí uma delas saiu chamando, correndo, Dona Silvana, espera, quero falar com a senhora. E saiu correndo atrás dela. Quando ele chegou na porta, abriu a portinha de baixo e saiu. Quando viu, não tinha ninguém. Isso, gente, ela havia desaparecido. Ela não estava lá. As crianças ficaram sem entender nada. Como é criança, não dá tanta importância, voltaram o que estavam fazendo e começaram a brincar. Quando os pais demoraram muito a voltar, quando eles retornaram para casa, estavam meio tristes. A mãe da outra meninazinha estava chorando. E ela perguntou, mãe, o que foi? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela, minha filha, você nem sabe o que aconteceu. A gente acabou de descobrir que a Dona Silvana faleceu. Gente, ninguém acreditou. Como assim, mãe? A Dona Silvana veio aqui agora há pouco em casa? E as crianças ficaram atônitas. Todas confirmaram que a Dona Silvana havia ido visitá-las. Mas a Dona Silvana já estava morta, é isso mesmo, ela já tinha morrido. Então aí dá a entender que às vezes os espíritos vêm visitar, vêm se despedir, né? Ai, gente, espero que vocês tenham gostado das 3 historinhas, foram curtas, foram relatos reais que aconteceram com pessoas reais, contaram para mim, eu estou trazendo para vocês e eu espero que vocês gostem. Então é isso, turminha. Por aqui a gente vai findando nossas 3 historinhas. Eu espero que vocês tenham gostado das 3 histórias reais que eu contei para vocês, de pessoas que eu conheço, que eu convivi com essas pessoas e que elas me passaram essas histórias e eu tô trazendo para vocês.
Então não esqueça de deixar like, tá? Para ajudar o canal, se inscrever se você não for inscrito e deixar seu comentário também o que vocês acharam das historinhas, dos relatos das pessoas, ok? Então, me siga aqui no canal para mais historinhas da Luna. E eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, o e-mail, caso você queira mandar alguma história sua que aconteceu com você, com algum parente seu, com algum amigo seu. Não tem problema, seja com algum conhecido que você ouviu alguma história, manda para mim que eu vou estar contando aqui dentro do Rec Room. É isso mesmo, a sua historinha vai ser contada por mim. E se você não quiser se identificar, quando eu não identifiquei o nome das pessoas nas histórias, é só você deixar lá embaixo, escrito no relato, para eu trocar o seu nome, o nome da cidade, caso seja uma cidade muito pequena e muito conhecida a história, que eu vou estar trocando sem problema nenhum. O importante é que você mande a sua historinha e eu conte aqui dentro do Rec, ok? Então, beijos da Luna e até a próxima! Tchau, tchau, turminha!